Você já deve ter visto aqui pelo YouTube como escolher sua tabela de cores, paletas de cores para projetos e tudo mais. Mas nesse vídeo o objetivo não é esse. Eu não quero trazer algo pronto para você. Eu vou ensinar você a como escolher uma tabela de cor baseado na forma como eu faço. Então vem pro vídeo que eu vou ensinar você o passo a passo agora. O grande problema aqui é quando você começa um projeto, ou qualquer projeto, independente se vai ser um projeto de lançamento, se vai ser um projeto de marca, ou até mesmo se você vai criar uma identidade para uma mídia social, ou qualquer tipo de peça avulsa que você vai criar e que você tem que colocar uma criação ali. O problema que eu, você ou qualquer designer vai ter é a quantidade de informações que está disponível para aquele projeto. É o excesso e não a falta que atrapalha a gente, que cria aquele bloqueio criativo. Então, o principal objetivo aqui, para quando você escolher as cores, é você ir afunilando até chegar num determinado ponto onde a sua decisão ela seja melhor tomada. Isso porque você, designer, tem que tomar decisões embasadas. As suas decisões elas não podem simplesmente serem tomadas assim de forma aleatória ou pelo seu gosto pessoal, principalmente o maior erro pelo gosto pessoal do cliente. O que você tem que entender é que quando você está criando, todas as escolhas que você fizer, cada ponto que você determinar para aquele projeto, ele tem que estar embasado em alguma coisa. Então, para as cores isso não muda. O que acontece muito no mercado é você chegar num determinado ponto e escolher as cores de uma referência ou escolher as cores por meio de uma influência do cliente. Não necessariamente isso esteja errado, tá? Mas isso vai te prejudicar porque você vai estar tendo uma qualidade de trabalho inferior ao que você poderia estar entregando se você tivesse embasado as suas escolhas. E como se embasa as escolhas? Como é que eu embaso as escolhas? Basicamente, as escolhas aqui são embasadas principalmente no briefing, isso aí você já deve saber. O briefing nada mais é do que quando você, junto com o cliente, conversa sobre o projeto, você pega com o cliente quais são os principais objetivos desse projeto, você pega com ele quais são os desejos e as metas que aquela empresa quer alcançar com o design. Você também pega nesse briefing as inspirações que aquele cliente teve, a história dele para você construir aquela identidade e entre outras informações. É um levantamento de informações, várias informações que você entrega ali para aquele cliente e essas informações elas vão ser utilizadas para suas tomadas de decisões. Cada informação que você ganha no briefing, você afunila um pouco mais campo de decisões que você ia tomar. Você antes tinha o mundo inteiro, aí o cara vai lá e fala uma informação importante. O projeto dele tem o objetivo de alcançar um público jovem de 18 a 25 anos. Essa informação ela é muito importante porque você já afunila muita coisa. Você já evita referências dos anos 80, 70, 90, você já começa a pegar umas referências mais modernas, você já começa a trabalhar com um estilo de design mais Bauhausiano, você começa a entender como é que os jovens se comportam hoje, como é que é a tecnologia, então você já começa a determinar um mundo menor. E isso é o objetivo do briefing. Mas só o briefing, ele não é suficiente para trazer para você aquela cor específica do projeto que você quer, que vai transmitir aquela emoção, que vai transmitir tudo que ele botou lá dos desejos. É necessário que você esteja embasado em mais coisas. Suas decisões têm que estar embasadas em mais coisas. E aí entra uma parte da minha metodologia, que eu vou abrir aqui para vocês. Aqui na descrição do vídeo eu vou colocar tanto um formulário de briefing, para vocês terem ali um formulário de briefing. É um formulário de briefing que vai ter gratuito aqui embaixo e também um guia, que esse guia eu vou falar um pouquinho mais para frente. São 3 pontos que eu utilizo para tomar as minhas decisões e escolher uma cor. O primeiro ponto é o briefing, já falei para você. O segundo ponto agora que eu vou falar é sobre um aliado do designer, que é a psicologia. Eu utilizo muito a ideia da psicologia para poder imprimir as identidades dos meus clientes. Por quê? Quando você trabalha com imagem, quando você trabalha com algo visual, você tem menos tempo de reação do cliente, ou seja, aquele cliente, aquele impactado, quando ele olha, ele consegue processar a sua imagem mais rápido. Isso é uma vantagem. A desvantagem é que quando ele olha, é muito subjetivo. O designer, ele tem que entender que a comunicação dele vai ser subjetiva. Você não tem a capacidade e o poder de trazer uma comunicação direta como a redação, mas você consegue trazer uma comunicação subjetiva. E essa comunicação subjetiva nada mais é do que a comunicação emocional. Um texto, ele pode trazer emoção? Pode, mas você vai precisar de grandes parágrafos para conseguir transmitir emoção por meio de um texto. Na internet, talvez isso, cara, seja muito difícil de alcançar. Quantas pessoas na internet leem mais de 2 parágrafos? Porém, quando você coloca o design na parada, você consegue, entre uma imagem, transmitir uma emoção em poucos segundos, porque você trabalha com o subconsciente, você trabalha com o emocional. E qual é a ferramenta da psicologia que trabalha o subconsciente e que eu utilizo nos meus projetos? É a ferramenta de Jung, eu não sei se pronuncia assim, porque eu só li o nome dele, eu nunca vi ninguém pronunciando, mas são os arquétipos da psicologia junguiana, de Jung, e 2 designers criaram um livro que se chama O Herói Fora da Lei,
criei. Nesse livro ele consegue ensinar como se utiliza os arquétipos em marcas. Então você consegue pegar uma ferramenta subconsciente e consegue trabalhar em cima disso as escolhas que você tem que ter para que você transmita aquela emoção daquele arquétipo para aquela marca. Cara, se você não entende de arquétipo ainda, se você nunca ouviu falar desse assunto, eu tenho uma série que vão falar dos 12 principais arquétipos. É só você pegar aqui, ó, nessa thumbzinha aqui. Se você tiver no celular, link na descrição também tem ali sobre essa série sobre os arquétipos, onde eu mostro cada arquétipo aplicado na construção de identidades, beleza? Não só identidades visuais, mas qualquer tipo de identidade, qualquer tipo de projeto. Afinal de contas, a gente está falando de processo criativo, ele é o mesmo para todas as criações, beleza? Mas voltando aqui para a questão das cores, como é que eu utilizo os arquétipos? Cada arquétipo, ele já carrega consigo, historicamente e geneticamente, as percepções que eles trazem. Ou seja, se eu pego um arquétipo do mago, que é um arquétipo voltado para o conhecimento, é um arquétipo que você encontra nas figuras públicas de filmes, de histórias, que é sempre aquela figura sábia, o cara que estuda muito, é o cara que tende a transformação pelo conhecimento. Você quer ver um arquétipo de mago muito claro, é o Dumbledore de Harry Potter. Ou, por exemplo, no universo Marvel, você pode pegar o Doutor Estranho. O que esses dois têm em comum, fora eles serem magos de verdade? A questão de que a transformação da vida deles, ou a forma como eles lidam com as coisas, é por meio do conhecimento. Então isso é um arquétipo, ou seja, essa pré-programação já veio no DNA deles. Outro arquétipo muito comum é o herói. Por quê? Toda a história de filme, hoje em dia, trabalha com o arquétipo do herói como o protagonista. Então todo protagonista de filme, ele carrega o arquétipo do herói. Tá, Thiago, o que isso tem a ver com cores e marcas? Os arquétipos, eles são utilizados para criar personalidades, para criar defeitos, qualidades e dar vida a personagens, marcas e, principalmente no nosso caso, projetos. Então, quando a gente pensa em arquétipo, a gente pensa logo em seguida em imprimir o subconsciente comum que todo mundo tem dentro do nosso projeto para causar essa assimilação, para causar esse reconhecimento imediato quando a gente colocar um projeto no ar. E cada arquétipo tem a sua amplitude de cores. Se você já estudou a psicologia das cores, você sabe que cada cor traz um sentimento. Só que ativar esse sentimento num projeto é diferente de só colocar a cor no projeto. É necessário que outros elementos complementem essas cores para que você cause esse sentimento. E quando a gente escolhe um arquétipo, a gente tem uma ideia de quais são esses elementos complementares, tanto de formas, tonalidade de cor, outros meios para conseguir atingir. Tá, beleza, eu já falei isso tudo para você. Talvez se você nunca ouviu falar de arquétipo ou cor, você vai ficar muito confuso e esse vídeo vai parecer um vídeo muito difícil. Então vou dar um exemplo muito prático para você aqui agora, utilizando a ideia do mago e utilizando a ideia do meu logo. O que acontece? Meu logo é um logo de tecnologia, ele se chama Arctos. Arctos é o nome científico para urso. Urso tem um significado místico para mim e esse significado místico é impresso ali dentro de um símbolo que carrega a ideia do urso e do nome Arctos. Arctos é a minha marca, a marca que trabalha todos os meus clientes, empresas, etc. E carrega também junto do meu nome. Quando eu criei a ideia da Arctos, eu criei ela com a ideia de que o conhecimento ele pode transformar a vida das pessoas assim como transformou na minha. E a filosofia do urso é a filosofia da hibernação, onde ele recolhe o máximo de quantidade de alimento possível, entra dentro de uma caverna, processa tudo aquilo e retorna um novo ser. Ou seja, ele consome todo o conhecimento, entra na caverna, absorve todo aquele conhecimento e retorna um outro ser mais evoluído, um outro ser superior. Tanto é que não existe outros predadores em florestas que tem urso. Quando o urso domina, ele domina total. Então por isso entrou uma ideia ali do urso, mais uma ideia do conhecimento. Como é que eu criei a cor em cima desses dois? Eu precisava que uma coisa muito agressiva, que tá mais pro arquétipo do rebelde, entrasse numa linha muito voltada pro conhecimento. Qual foi a cor que eu escolhi? A cor roxa. Dentro da tabela do mago, ele pega as cores frias. Tanto é que marcas que trabalham com conhecimento, elas trabalham também com a tabela de cor fria. Então, para juntar essas duas coisas, uma figura que já carrega os seus arquétipos, que é o urso, já carrega uma ideia de rebelde, de força, junto com uma ideia de conhecimento, o que eu utilizei para casar isso foi a cor. E a cor que eu utilizei foi a cor voltada, puxada para o roxo. Por conta do quê?
O roxo é a cor do conhecimento e é a cor do místico. Então juntou essas duas coisas. Se eu coloco a cor dentro do símbolo, eu consigo criar a ideia que eu queria, que é uma ideia de empresa de conhecimento. Junto do símbolo, a gente consegue trabalhar ali, então, também a ideia de tecnologia, a ideia de digital, trabalhando um símbolo simétrico, um símbolo com pontas arredondadas em alguns pontos e pontas duras em outros, e que também lembra uma insígnia nórdica, trazendo a referência ali, mais uma vez, do urso. Tudo isso cria um símbolo que transmite todas as emoções com a cor. Aplicado dentro da identidade visual, você consegue ver exatamente o que eu queria trabalhando com aquela cor. E para fechar o vídeo, o último ponto, o terceiro ponto, que é um ponto importante. Quando se pensa em cor, quando você quer colocar a cor num projeto, muito dessa parte da decisão é voltada para o posicionamento. Então o terceiro ponto é análise da concorrência do mercado. Você tem que pensar muito bem aonde você quer posicionar a sua marca e escolher a cor para que esse posicionamento aconteça. Um exemplo muito prático disso é o Nubank. Quando o Nubank escolheu a cor dele, ele escolheu uma cor baseada no posicionamento. Ele queria se diferenciar de tudo que já existia. Então por isso ele escolheu uma cor que ninguém tinha e uma cor muito forte. E aí ele conseguiu, por meio disso, se posicionar de forma diferente. Ou seja, se você está nesse vídeo para escolher a cor de um projeto, você tem que levar em consideração aonde está o posicionamento do projeto que você está criando perante o mercado. Porque quando você está criando, você está fechado no seu mundo de criação ali. Se você não abrir para o resto do mercado, você talvez crie algo que todo mundo já criou e isso vai ser ruim para o seu cliente. O importante é você gerar impacto, você se diferenciar de uma maneira rápida. Imagina que o seu cliente ele é do ramo de tratamento estético e a maioria das empresas de tratamento estético tem um posicionamento voltado para uma tabela mais quente, voltada para o tom rosé. E aí você quer trabalhar uma cor que também para essas mulheres, mas para um posicionamento mais forte, um posicionamento voltado para o rebelde. E aí você quer fugir um pouco dessa paleta rosé, mas por conta do rebelde que é voltado para paletas mais quentes, você precisa trabalhar ali uma cor mais voltada para aquilo ali, e só que o mercado está cheio dessas cores rosé. O que você pode fazer nesse caso? Você tem que pensar numa forma de você manter essa mesma ideia de clínica de estética com outra cor, posicionando a sua empresa de forma contrária ao mercado. Aí você consegue trazer tanto a ideia de rebelde quanto a ideia da cor. Por isso o último item, e é um item muito importante, é relacionado a isso: pesquisa de mercado e posicionamento. Onde você quer ser visto dentro do mercado? Posicione a sua cor. Não escolha a sua cor só por uma questão prática ou por uma questão estética ou só por conta da psicologia das cores. Não faça isso. Entenda que existe um subconsciente comum. Entenda que existem os arquétipos. Eles existem no meio que a gente vive. Se você não escolhe o arquétipo do teu cliente, muito provável que o público dele vai escolher, ou você subconscientemente escolheu e nem sabe. Muito bom você dominar isso para que você escolha isso. Domine o posicionamento do teu projeto. Não deixe que esse projeto seja mais um em meio a tantos. Pense no posicionamento e use a cor como recurso para posicionar o teu projeto. E por isso que esse vídeo voltado para a escolha das cores não fala de tabela de cor, ele não fala de tipos de cores, ele só vai falar mesmo de conceitos que vocês têm que levar em consideração na hora de escolher a sua cor. Causar um impacto direto, ele implica não só na escolha das cores, mas sim, cara, em todo o universo que está em volta disso. O projeto de identidade, ele é um projeto completo, ele não é um projeto que você vai ter único. Você tem que pensar nele de forma completa, beleza? E para você que ainda ficou um pouco confuso e tá precisando de ajuda, eu vou deixar aqui embaixo também, junto com o briefing, um guia de escolha de cores por meio dos arquétipos. Se você chegou até aqui, você merece esse guia. Por meio dele, vai ter uma roda onde você vai ter todos os arquétipos, os principais arquétipos nessa roda e as cores que esses arquétipos carregam. Ele vai te ajudar a conseguir transmitir a emoção que você quer por meio da imagem de uma maneira mais fácil, onde você consiga visualmente entender ali como é que funciona a questão das cores. Está disponível aqui gratuitamente aqui embaixo. Esse vídeo era para mostrar para vocês que a escolha da cor é dos pontos mais importantes do projeto de identidade visual e que é uma decisão que não pode ser tomada de forma aleatória ou simplesmente por meio de uma referência, ela tem que ser tomada de forma estratégica. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Comenta se você precisa que eu explique mais alguma coisa, curte o canal e me segue para você pegar mais vídeos como esse, porque vídeos como esse vão te ajudar a sair do designer comum para o design extraordinário. Um abraço e é isso.